Atenção, tem volante muito bom que vai deixar o futebol turco. Souza pode virar reforço do seu clube para a próxima temporada. Vídeo de hoje do canal do Nicola, eu explico em detalhes essa história. Quero contar também sobre o totó que o Palmeiras levou do Corinthians 4-0 em pleno Allianz Parque na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Tem informações importantes sobre o São Paulo que vai bater todas ou praticamente todas as metas estabelecidas para o ano de 2022. Já o Corinthians tenta quebrar um longo tabu contra o São Paulo. As últimas do mercado de transferências, bastidores, acontecimentos do sábado, mais uma derrota do Santos que vai ladeira abaixo no Campeonato Brasileiro. Falo também sobre Lewandowski e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você super bem informado sobre bastidores, finanças, mercado e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que está ao seu lado de segunda a segunda. Nesse domingo, ótimas cotações nos jogos do Campeonato Brasileiro. Queria destacar Avaí, Atlético Paranaense, Botafogo e América, Coritiba e Atlético Goianiense, além de São Paulo e Corinthians, o clássico paulista, que paga R$ 2,17 pela vitória do São Paulo, R$ 3,34 pelo empate e R$ 3,88 pela vitória do Corinthians. No confronto entre Goiás e Flamengo, cotações também bem legais. Vitória do Goiás paga R$ 5,55, o empate pagando R$ 3,94 e a vitória do Fla pagando R$ 1,60. Para participar é bem simples, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo desse vídeo. Faz seu cadastro agora mesmo, só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar com um giro de notícias e a primeira informação é de que a final da Libertadores vai ter o Flamengo jogando de rubro-negro e o Atlético Paranaense vestindo camisa branca. Isso se deu graças às campanhas. Por ter uma melhor campanha do que o Atlético Paranaense, o Flamengo vai ter o direito de jogar com o seu uniforme número 1. Bora contar também que o sábado foi de finais das categorias de base no futebol mineiro, jogos de ida do Sub-17, do Sub-15 e Sub-17. Começando pelo Sub-15, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0. No Sub-17, vitória do Cruzeiro por 3-2. As partidas de volta estão marcadas para o dia 24 de setembro. Seguindo com o giro de notícias, queria contar que o Ajax foi o clube que mais arrecadou com vendas de atletas na última janela de transferência, essa janela que acabou de fechar. 216 milhões de euros, venda do Antony foi grande responsável também por esse valor bastante alto. Mas apesar do desmanche, coisa vai muito bem, obrigado no Ajax nesse início de Eredivisie, como é conhecido o campeonato holandês. São 5 jogos em que o time não tomou gol, 100% de aproveitamento e a melhor campanha do Ajax no início de campeonato holandês em 20 anos. Para fechar o giro de notícias, queria falar sobre João Félix. Muito bom jogador, surgiu no Benfica, no Atlético de Madrid ainda não disse a que veio. Mas o João Félix deu uma declaração polêmica sobre o Brasil. A frase é a seguinte, abre aspas, sempre falam que a seleção brasileira é melhor que Portugal. O Brasil tem grandes jogadores, mas não é melhor. E eu queria jogar contra eles somente para acabar com essa discussão, fecha aspas. Você sabe que Brasil e Portugal podem se enfrentar no primeiro mata-mata da Copa do Mundo. E eu acho que o João Félix vai se arrepender do que disse se houver esse confronto. E para vocês, Brasil e Portugal se enfrentando na Copa, quem passa? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bora falar agora sobre o Ceará, que quebrou um longo tabu. O Ceará vinha de 7 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, mas bateu no final da tarde desse sábado o Santos por 2-1 dentro do Castelão, estádio lotado, ótimo público. O Ceará abre 1-0 com um gol bonito do Castilho, faz 2-0 com falha do Bauerman, quem faz o gol é o Zé Roberto. No segundo tempo, com falha do Richard, o Santos diminui, gol marcado pelo Marcos Leonardo, o Peixe aperta, cria oportunidades, mas não consegue diminuir o resultado. Com a vitória, o Ceará se aproxima dos 10 primeiros colocados e o Santos estaciona no 10º lugar. Peixe, nesse momento, soma 34 pontos e ainda pode perder uma posição. Peixe vem de uma vitória nos últimos 5 jogos, nesse período são 3 derrotas. Para completar, os próximos jogos do Santos bem difíceis. Palmeiras, Atlético Paranaense, Internacional e Galo em sequência. Lisca doido que já vem sendo cobrado, certamente vai passar por apuros nessa sequência. Você gosta do trabalho do Lisca? Use o espaço para comentários e avalie o que você pensa. Só para contar que a gente também teve mais um jogo na tarde desse sábado. Vitória do Internacional por 1-0 contra o Cuiabá dentro de casa. Gol do alemão que estava no meu time do Cartola.
Com o resultado, o Internacional pulou para o segundo lugar no Campeonato Brasileiro de forma provisória. São 46 pontos conquistados, só atrás do Palmeiras. Ótima campanha do time de Mano Menezes. Bora mudar de assunto e falar sobre Lewandowski, centroavante polonês. O grande reforço do Barcelona nesse início de temporada tem dado conta do recado. São até aqui 6 jogos, sendo 5 como titular, e os números são bem bacanas. 9 gols marcados e mais 2 assistências, ou seja, ele tem 11 participações em gol em 6 partidas. Leva precisa de apenas 42 minutos para marcar ou dar uma assistência. E o legal de todos esses números é a pontaria dele. 81% das finalizações terminam com o chute no alvo. Ele precisa de 2,3 gols para fazer cada gol. Ao lado do Rafinha, promete ser uma dupla de ataque bastante interessante. Bora mudar de assunto e falar sobre Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians que se enfrentaram na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino na tarde desse sábado. Corinthians vinha de vitória por 2-1 em casa, mas enfrentava o Palmeiras com melhor campanha, até por isso o Verdão tinha a possibilidade de decidir em seu estádio. Allianz Parque, que recebeu bom público, apesar da dificuldade do torcedor alviverde em entrar no estádio. Mas dentro de campo, 4-0 para o Corinthians. E muita polêmica pelo lado alviverde, tudo por causa das ausências da dupla de zaga titular. A Agostina foi cortada por indisciplina e a Thaís, que joga com ela, se rebelou e disse que não jogaria pelo que fizeram com a Agostina. Só para explicar para vocês, a Agostina não gostou de ter perdido a faixa de capitão e soltou os cachorros. O Departamento de Futebol Feminino do Palmeiras decidiu afastá-la. A Thaís não gostou e em solidariedade também se afastou do jogo. O Palmeiras precisou improvisar, não montou um time legal e tomou um 4-0 que acabou repercutindo extremamente mal entre torcedores alviverdes. Já o Corinthians, com a vitória, passou para a final do Campeonato Brasileiro, vai jogar a 6ª final consecutiva do Campeonato Nacional do Futebol Feminino. Vitória também garante o direito de decidir em casa, seja contra São Paulo ou Internacional. Classifica o Corinthians para a Libertadores de 2023 e, para arrematar, ainda faz com que o corintiano tenha bons motivos para provocar o palmeirense. Quero mudar de assunto e falar sobre Souza, notícia super importante desse sábado. Se você não está associando o nome à pessoa, me refiro àquele volante de 33 anos de idade, com passagens por São Paulo, Grêmio criado na base do Vasco. Está há um tempão no futebol do exterior desde 2015. Vive fase bem legal no Beşiktaş, é titular absoluto, em alguns momentos capitão, foi na temporada passada campeão turco. Pois saibam que nesse sábado ele deixou bem claro que não ficará na Turquia ao fim dessa temporada. Paciência dele acabou depois dele ter sido suspenso por um jogo por conta de um empurrão num torcedor que invadiu o gramado para agredir companheiros do Souza. A frase dele é a seguinte, abre aspas, essa temporada vamos fazer o melhor para tornar o Beşiktaş campeão novamente. No entanto, ficar aqui para o próximo ano não me faz se sentir seguro. Fecha aspas. Como ele tem contrato só até junho de 2023, é natural que a falta de segurança e o fim do contrato levem o Souza a procurar novos destinos. Notícia muito boa para o torcedor vascaíno. Souza nunca escondeu o carinho que tem pelo Vasco, criado nas categorias de base. O Alex Teixeira, que é um irmão dele, já está jogando no Vasco com o apoio da 777. O apoio financeiro, a necessidade e a vontade de montar um grande time, acho que abre-se um caminho extremamente interessante para o retorno do Souza. O São Paulo e o Grêmio, clubes com os quais o Souza também tem dedicação, podem acabar se beneficiando. Para mim, um jogador que caberia como uma luva na maioria dos times do futebol brasileiro. Você gosta do futebol do Souza? Use o espaço para comentários e analise. Só lembrando que ele é titular absoluto por lá, tem dado conta do recado sempre. Quero falar agora sobre o São Paulo. O ano de 2022 vai se desenhando bastante bacana para o tricolor. É que praticamente todas as metas já foram cumpridas, mesmo estando apenas no mês de setembro. Quero começar falando sobre metas que não tem a ver com o campo. São Paulo já conseguiu, de forma antecipada, ultrapassar a meta de venda de atletas. Eram 142 milhões de reais. Depois da transferência do Antony do Ajax para o Manchester United, São Paulo se aproximou de 240 milhões de reais. São quase 100 milhões a mais daquilo que havia sido combinado. No marketing, o tricolor também já tem a meta alcançada para a temporada, vai até passar com alguma folga. Quando eu falo em marketing, eu me refiro, por exemplo, à arrecadação com camisa, com publicidades, entre outras coisas. O tricolor também vai superar com alguma folga a bilheteria. No jogo desse domingo contra o Corinthians, o São Paulo alcança um valor estabelecido como meta para a temporada. Ainda restarão todos os jogos finais do Campeonato Brasileiro,
eventualmente da Copa do Brasil, para que o São Paulo abra ainda mais vantagem em relação àquilo que havia sido estabelecido. Quero falar agora sobre os aspectos esportivos, as metas que o Tricolor criou para dentro de campo. A ideia era chegar pelo menos à final do Campeonato Paulista, meta cumprida. A ideia era chegar pelo menos à final da Sul-Americana, outra meta estabelecida, alcançada. São Paulo havia previsto na Copa do Brasil chegar pelo menos às quartas de final, já é na pior das hipóteses semifinalista. Você sabe que na próxima quarta-feira São Paulo tem a oportunidade de, em caso de vitória por 3 gols de diferença contra o Flamengo, chegar à final da Copa do Brasil. Não acho que é o que vai acontecer, mas de qualquer forma alcançar as semis já é mais do que as quartas. No Campeonato Brasileiro essa me parece ser a única meta não alcançável. São Paulo havia estipulado chegar pelo menos em 6º lugar. Nesse momento o Tricolor é o 15º. Com 12 pontos de desvantagem em relação ao 6º colocado, até pelo foco na Sul-Americana e eventualmente na Copa do Brasil. São Paulo vai precisar continuar abrindo mão do Campeonato Brasileiro, o que vai impedir de alcançar essa meta. Para arrematar, temporada de 2 finais do Campeonato Paulista e da Sul-Americana, podem até ser 3. Não é muito comum nesse São Paulo dos últimos anos chegar a uma final, quanto mais a 2. Tricolor com outro número bem interessante, 45% do elenco formado em Cotia. Ou seja, os jogadores que estão surgindo na base estão sendo aproveitados no time principal. Isso é bacana em vários sentidos. Primeiro porque você diminui o custo com uma folha salarial. Depois porque garante vendas futuras muito mais vantajosas do que jogadores não formados em casa. Para arrematar, outro número interessante. O São Paulo está se aproximando de ser superavitário na parte social. Quando eu falo em parte social, eu me refiro ao clube. Durante vários anos o São Paulo precisou tirar dinheiro do futebol para cobrir prejuízos do seu clube. A tendência é que em 2022 o São Paulo alcance um superávit, ainda que pequeno, mas só de não precisar tirar dinheiro do futebol para cobrir gastos com o clube já é uma baita vitória. E você que está pensando sobre o ano do São Paulo, use o espaço para comentários, quero saber a sua opinião. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que tenta acabar nesse domingo com um longo jejum. São 5 anos sem vitória contra o São Paulo no Morumbi. O último triunfo aconteceu em 16 de abril de 2017, até mais do que 5, né? Estamos nos aproximando dos 5 anos e meio. Na oportunidade, o Corinthians venceu o São Paulo numa semifinal do Campeonato Paulista, temporada que terminou com o título alvinegro. No período, desde então, são 10 partidas, com 7 vitórias do São Paulo e 3 empates. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians também não vence o São Paulo desde 2020. O Timão vai se tornando freguês no São Paulo, especialmente nos confrontos no Morumbi. Para a partida desse domingo, o Corinthians leva uma enorme vantagem. Teve a semana inteira de preparação. Por não estar disputando nem Libertadores nem Sul-Americano, o Corinthians folgou enquanto o São Paulo decidiu sua vida na quinta-feira contra o Atlético Goianiense, jogo que terminou com vitória no tempo normal 90 minutos, 2-0, e depois nos pênaltis o triunfo tricolor que garantiu vaga na final da Sul-Americana. Na próxima semana nenhum deles tem vantagem, o São Paulo joga contra o Corinthians, contra o Flamengo, o Corinthians joga contra o Fluminense, confrontos da Copa do Brasil. O que você pensa sobre esse jogo? Quero o seu palpite aqui nos comentários. Estou apostando em uma vitória apertada do São Paulo por 1-0 ou em empate em 1-1. E você, usa o espaço para comentários, quero saber a sua opinião. Aqueles que acertarem vão receber curtidas, beleza? Curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, compartilhar, me seguir, aquela coisa toda. Abraço, tchau!